Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Vasco que consegue uma vitória que era fundamental para não se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro. 2-0 contra o Cuiabá, uma dose de polêmica sobre o gol do Gabriel Peck, se ele estava impedido ou não, e que obviamente vai dominar boa parte dos noticiários, né? Porque é o gol que acaba desencadeando todos os eventos que vêm a seguir, né? Tipo o segundo gol, o golaço do Luca Orellano, um gol bonito demais, um dos mais bonitos desse Brasileirão, saindo driblando todo mundo a lá Messi e fazendo gol daquele jeito, né? Ele é consequência do desespero do Cuiabá em buscar um empate, né? E assim, esse gol possivelmente não teria acontecido no 0-0, mas é aquela história, né? Eu acho que não existe Operação Salva Vasco, eu não acho que existe Operação Salva Santos. É a pura e péssima incompetência da arbitragem brasileira. Do mesmo jeito que a arbitragem inglesa é uma porcaria, aqui no Brasil a gente tem essas aberrações, né? Eu acho que, no final das contas, a gente tem que adotar sistemas como o que está sendo feito pela FIFA do impedimento semiautomático, porque aí não tem a visão do árbitro, né? É uma tecnologia que vai dizer se está impedido ou não. O campeonato italiano já está adotando, a gente já está vendo outras ligas indo para o mesmo caminho. Então, assim, esse deve ser o futuro. Não sei se o Brasil tem estrutura para fazer isso na Série A para a próxima temporada, mas algo tem que ser feito porque só no olhômetro é uma coisa complicada de levar a sério, ainda mais do jeito que eles tomaram hoje, né? Tinha um ângulo melhor, eles usaram um ângulo que era quase impossível ver onde estava a condição ali do jogador do Cuiabá, porque outros jogadores tampavam na imagem a posição dos pés dele. Então, assim, é uma estupidez enorme, né, o VAR no Brasil. Mas, assim, o Vasco hoje, né, o primeiro tempo do jogo é horroroso, né, não houve perdedores, só quem estava assistindo, porque foi um futebol de muita pouca qualidade. Mas ali a gente viu o Ramon Dias fazendo ajustes, né, ele vê que o time estava tendo muita dificuldade de atacar, e o que ele fez ali no vestiário, seja qual for a estratégia que ele mudou com os jogadores, fez com que o Vasco voltasse melhor. E as chances de gol que são criadas, e até mesmo o gol controverso do Peck, é muito fruto dos ajustes do Ramon Dias, porque o Vasco claramente melhora, consegue machucar mais a defesa do Cuiabá e consegue fazer 1-0. Aí daí pra frente é tentar segurar. E assim, a gente vê que o Vasco é claramente o time que tá inseguro, né? Tipo, nem sempre é a questão de estar sendo bem treinado, jogando bem, mas a condição do time de estar ali no fio da navalha, né, faz com que os jogadores temam muito pelo empate do adversário, né? Não se sabe se é o mais adequado você ir para a defesa total nesses momentos, mas é meio que uma necessidade do Vasco de proteger os 3 pontos que são fundamentais, porque assim, eles estavam no início dessa rodada 6 pontos de Santos, Cruzeiro e Bahia, que são os primeiros times fora da zona de rebaixamento, todos eles com 37. Se eles empatam esse jogo, eles ficam a 5 pontos, tendo 7 jogos pela frente, né? A gente está falando de times que estão com dificuldade de marcar pontos a cada jogo. Então, é aquela história, eles precisavam ganhar, era o oponente mais adequado para tal. O Cuiabá não faz um bom segundo turno, o primeiro turno dele foi onde eles conseguiram a maior parte de seus pontos, né? E assim, conseguir essa vitória coloca o Vasco ao alcance do Cruzeiro, do Bahia, do Santos. E vamos lembrar, mesmo com saldo de gols ruim, o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro é o número de vitórias. E até onde eu sei, o Vasco, por ter empatado bem menos, né, obviamente perdido mais, ele tem mais vitórias e com isso, com uma vitória, ele passa esses 3 times. Então, essa é a importância do Vasco de estar ao alcance, porque eventualmente um desses 3 tropeçam, né? Até porque não estão brigando contra o rebaixamento à toa, né? Se o Vasco consegue ganhar do Botafogo, tem oportunidades de deixar a zona de rebaixamento também. Eu falei aqui nos meus vídeos aqui que o Vasco tem um calendário de fim de ano bem interessante para somar bons pontos e escapar da zona de rebaixamento. O Botafogo não está jogando bem, essa é a verdade. Mentalmente eles vêm de uma partida que assim, machuca demais. Eles literalmente fizeram 3-0 no primeiro tempo para levar 4 gols no segundo, né? 4-3, uma das vergonhas assim do campeonato, essa virada que o Botafogo levou, mas que já o heroísmo e aquela resiliência do Palmeiras, não dá para perdoar um time que deixa um placar desse escapar, né? E assim, eles estão agora pressionados pelo Palmeiras, pressionados pelo Red Bull Bragantino, é pressão para todo lado. O Botafogo agora está na condição que eles não estavam antes na tabela, de liderar para uma margem pequena, onde qualquer tropeço coloca ou Palmeiras ou Bragantino ao alcance. Então, assim, o Botafogo está numa situação muito ruim e um clássico não é a melhor maneira de reverter muito isso. Talvez seja, né, no sentido de uma vitória pode motivar bastante, mas aí vale para qualquer jogo, né? Aí a pressão é ainda maior, né? Porque você está enfrentando um rival local, que está numa situação complicada, mas ao mesmo tempo pontuou mais no segundo turno que o Botafogo. Isso é uma coisa inacreditável de se pensar, mas é a verdade, porque o primeiro turno do Vasco com o Barbieri foi horrível, né? Se o Ramon Dias estivesse desde o início do campeonato,
o Vasco certamente estaria da metade para cima da tabela, né? Pelo menos ali em 12º ou 13º estaria, mas zona de rebaixamento sem dúvida não. Então assim, o Vasco ele pontuou mais que o Botafogo no segundo turno e vem no momento, ao meu ver, melhor, de mais confiança, e vai ter o Vegete de volta. Vamos lembrar que eles ganharam esse jogo sem a presença do Vegete, deve ter um time mais completo, mais inteiro. Então é aquela história, a flecha do Vasco, né, a seta deles aponta um pouquinho mais para cima e a do Botafogo tá muito para baixo, né? Tipo, o resultado ruim agora pro Botafogo seria mais catastrófico ainda, e a pressão sobre o Botafogo é muito maior neste momento, porque eles estão ali com a vida deles em jogo em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a margem tem ficado cada vez menor e o perdão de tropeço deles é muito menor. Então, vamos ver. Óbvio que o Vasco está também jogando a sobrevivência deles na Série A ali, mas de qualquer maneira, acho que o momento do Vasco é um pouco melhor. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha, a questão é que eu estou falando aqui, não pode me culpar se o Vasco perdeu ou não, o que vai acontecer. Isso é responsabilidade dos jogadores, dos técnicos, o que vai acontecer em campo é responsabilidade deles. Eu estou aqui opinando o que eu acho. Então, tá tudo bem? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.